você comentar para a gente, trazer os detalhes, né, sobre esse entendimento no STF de que não é crime o aborto se realizado até o final do primeiro trimestre de gestação. Bom, a primeira questão que a gente precisa entender aí, que foi um entendimento da primeira turma do STF, não é, em tese, é algo que se espelha para todas as outras instâncias, mas abre precedente, né? Então, abre um precedente. Eles estavam julgando um caso específico, era um caso do Rio de Janeiro, em que haviam sido presos membros de uma clínica clandestina de aborto, e os juízes, a maioria dos ministros, entenderam que as pessoas que estavam ali presas deveriam ser soltas com base no fato de que encaravam que o aborto até o terceiro, então, o trimestre não seria um crime. Bom, a justificativa, o argumento do ministro Luiz Roberto Barroso, acho que é muito interessante, né? O posicionamento dele que ele se coloca em relação a isso. Ele disse, olha, no momento em que eu criminalizo o aborto até esse terceiro trimestre, eu estou tirando um direito da mulher, de um direito de integridade física, psíquica e mais um direito de equidade, porque a gente sabe que na sociedade brasileira, infelizmente, ainda cabe à mulher o peso maior de criar um filho, né? Ainda é o peso maior. Portanto, no momento em que eu a obrigo a ter um filho, eu estou dando a essa mulher um peso e não estou corroborando com a equidade de gêneros. Bom, vamos lá. Aí a gente tem toda uma discussão. Desde 2012, o STF abriu mais uma possibilidade de aborto, que era o caso de anencéfalos, né? Nossa Constituição permitindo o caso de estupro em risco de morte para a mãe. E aí, em 2012, se abriu para anencéfalos. Agora, a gente abre, então, um caminho para uma possível descriminalização do aborto, pelo menos até esse terceiro trimestre. Em termos de ciência, para argumentar em termos de ciência, se você é uma pessoa favorável à doação de órgãos, você provavelmente não tem muitos argumentos, então, para ser contrário à interrupção da gravidez até o terceiro trimestre. Por quê? Porque até esse momento você não tem comprovadamente uma atividade cerebral. E o que acontece quando eu posso doar órgãos é isso, quer dizer, há uma morte ali da atividade cerebral e aí eu o dou. Logo, você não tem comprovadamente isso. Há quem diga, não, mas é até muito baseado em princípios religiosos, que a concepção da vida, ela já ocorre ali no momento que você engravida. Mas aí, então, a gente vai ter que acreditar numa concepção da vida anterior, porque o óvulo é vivo, o espermatozoide é vivo, né? O que a gente está falando aqui, gente, é de um pouco de civilidade, porque eu, inclusive, já até comentei aqui, ninguém em sã consciência é favorável ao aborto. Não é isso, né? Ninguém é favorável a você fazer. É um drama, é um trauma que você vai carregar para a vida inteira, né? E só quem é mulher pode sentir isso, realmente. O homem pode ter uma empatia, mas só quem é mulher pode saber o tamanho do trauma. Mas o que a gente está falando não é ser favorável ao aborto, e sim favorável à vida minimamente de qualidade de uma pessoa quando ela não tem mais outra opção. Né? Quem diz que você descriminalizar o aborto vai fazer com que, em geral, as mulheres usem isso como um meio contraceptivo é porque não botou o pé no barro, nunca conversou com uma mulher. Ninguém vai usar isso como método contraceptivo. É o último recurso. Só lembrando o nosso ouvinte que, em alguns casos, o aborto é permitido. Você pode trazer, quando tem o risco da mãe, né? Estupro, e o anencéfalo. E aí, anencéfalo foi colocado em 2012. Uhum. Numa estimativa da OMS, pelo menos 47 mil mulheres morrem todos os anos no mundo fazendo abortos em clínicas clandestinas. O aborto no Brasil, ele... Vale lembrar, embora juridicamente seja condenável, se você tem dinheiro, você consegue fazer. Se você não tem, você recorre a uma clínica de aborto clandestina e está sujeito a qualquer outra coisa. Desde ser preso, mas a morrer, a ter problemas de saúde. Então, a questão aqui é muito mais discutir uma saúde pública do que preceitos morais, religiosos, até porque, por mais que eu possa ter convicções religiosas e morais, eu não quero, eu não faço, né?
Agora eu tenho que respeitar a minoria, eu tenho que respeitar a dor do outro. Essa é a grande questão. E é isso que ontem, então, se abre. Vale lembrar que essa pauta deve voltar ainda antes do final do ano ao STF. Aí mais algumas análises para discutir outros casos de descriminalização do aborto, que já é uma coisa, inclusive ontem na argumentação do ministro Barroso ele usou como exemplo, né, que até o terceiro trimestre já tem vários países que permitem, Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Estados Unidos em vários estados, então já é uma coisa consolidada em muitos países. Ô, né? Edgar, e como a gente sabe, esse assunto suscita uma guerra de opiniões, vamos aproveitar aqui a enquete promovida pelo Jornal da Manhã, que é a seguinte lá no Pinapan. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Você concorda com a decisão, sim ou não? É a enquete que está rolando lá, a gente vai nessa onda e a gente divulga aqui amanhã o resultado dessa enquete. E aproveitando também, a Paulinha estava falando com ela aqui, estava em primeiro nos Trending Topics, né, o assunto. Fora a tag promovida, né, que às vezes a pessoa paga para promover, está em primeiro a hashtag aborto não, e também entre os CTs a hashtag aborto sim aqui no Twitter. E vale comentar o seguinte, né? É curioso, porque normalmente quem grita, claro, tem muitas posturas, muitas posições aí, e como eu falei, há uma implicação moral, há uma implicação religiosa, mas me admira quanto muitos homens gritam contra isso, assim. Não tem como, né? Você não sabe o que é gerar, você não sabe o que é ter. Não, então, não é nem só isso. Eu acho que as pessoas também não sabem o que é perder ou fazer um aborto. Você acha que é legal? Que a mulher sai tranquilona. Ela sai de lá, de uma clínica clandestina, numa situação que é proibida, ela lidando com os próprios valores éticos e morais, e você acha que ela tá achando legal, ela tá querendo repetir da próxima vez, ela tá querendo. Mas claro aquele argumento, não, né, gente? E assim, o argumento é muito tacanho, porque tem um argumento tipo assim, tem que arcar com as consequências, mas quem arca com as consequências? Porque todo mundo sabe aqui que é meu tema de estudo, eu frequento muito ambiente prisional. No ambiente prisional você vai ver boa parte dos presos não tem pai. Ou seja, mas aí ninguém está criminalizando esses pais, né? Esses pais abortaram lá atrás, gente. Peraí, né? Então, quando você vem por esse argumento de tem que assumir, quem tem que assumir? A mulher, né? Porque o homem nunca foi obrigado a assumir. Então, essa é uma questão muito séria que você tem que pensar. E quando o ministro Barroso coloca ali a equidade de gênero, é aí que a gente está falando. Quem arca com essas consequências físicas e psíquicas? Olha aí, é um assunto polêmico. Sempre que vem como tema, ele gera essa discussão, opiniões divergentes, tudo, mas... o foro da decisão deveria ser da mulher, então fica um monte de homem decidindo o que a mulher deve. Até porque quando se fala em moral, ética, que são tópicos que você tocou, até espiritualmente, a decisão é super complicada da mulher, do foro gente. íntimo feminino. Você acha que a mulher não tem religião, então? Ela quer fazer um aborto porque ela não acredita em nada nessa vida. Ela vai lidar com isso depois. É reflexão em cima dos temas, pelo viés ético, pelo viés moral ou espiritual, como eu disse, é única e exclusivamente da mulher. É individual, né?